Pedro ainda era uma criança. Tinha apenas 10 anos de idade quando teve que lidar com o triste fato do falecimento de seu pai. Esposa e filhos, dependentes do chefe da família, se viram sem estrutura para enfrentar aquela situação. Todos tiveram que trabalhar para ajudar no orçamento doméstico. Porém, o dinheiro que entrava não dava sequer para honrar os compromissos do dia a dia. A gente ficou numa situação muito difícil, pior do que a gente já vivia, né? Porque além de a gente ter dificuldades financeiras, ainda ele deixou muitas dívidas para a gente pagar. E nessa época a gente teve que trabalhar mais ainda para poder pagar as dívidas, inclusive parar de estudar para poder trabalhar, ajudar a família em casa para poder pagar as contas que tinha, né? O sofrimento já durava anos e, na tentativa de amenizar sua tensão, Pedro fez o que muita gente faz. Passou a beber e também a fumar demasiadamente. Então, numa cadeia sucessiva de problemas, ele se viu com uma séria doença estomacal. O tratamento passou a ser contínuo e sua alimentação absolutamente restrita. Eram dores muito fortes no estômago, né? Azia, gases, enjoos, ficava assim num estado que nada ficava bom, né? Nem em festas a gente podia sair, porque muitas vezes a comida que tinha numa festa a gente não podia comer, né? A gente tinha que comer só aquilo que o médico dizia que podia comer, né? O tempo foi passando e enfim o destino reservou uma agradável surpresa para Pedro. Ao reencontrar uma amiga, ele percebeu que ela já não era mais a menina que ele conhecera. Ela havia amadurecido e se tornado uma linda mulher, por quem de imediato ele se apaixonou. O casamento aconteceu numa época em que a situação financeira estava um pouco melhor, porém nem tudo foi tão fácil. Quando eu vim para a minha cidade aqui, eu comecei a trabalhar numa empresa, né? Na época que reencontrei com a minha esposa, né? Que nós começamos a namorar e nos casamos, mas eu sempre com aqueles mesmos problemas. Nessa época eu já estava envolvido nos vícios, né? Eu fumava, eu bebia. Ela não sabia de muitas coisas que eu fazia, né? Então eu escondia coisas dela e tudo. Comecei a trabalhar nessa empresa, fui promovido para um cargo melhor. Comecei a ganhar melhor, só que não adiantava porque o meu vício e as despesas com os medicamentos que eu tinha ainda nessa época levavam tudo que eu ganhava, né? O sonho concretizado de ser pai foi ofuscado pela dificuldade financeira. Pedro ficou desempregado na mesma época em que nasceu seu primeiro filho. A responsabilidade passou a pesar sobre seus ombros e a mistura de sentimentos tornava aquela situação cada vez pior. Com os filhos, aí a situação começou a se complicar mais ainda. Foi na época que eu comecei a trair minha esposa também. Comecei a fazer coisas que não devia, né? Deixar minha esposa em casa muitas vezes à noite, eu passava as noites fora com outras mulheres. Foi nessa época que eu perdi meu emprego, aí as coisas se complicaram mais ainda. Para fugir daquela realidade, talvez, até eu me apegava mais com a bebida, né? E foi nessa época que eu comecei a ir cada vez mais para o fundo do poço, né? E numa tentativa imediatista de ampliar seu faturamento, ele acabou assumindo uma dívida que não conseguiu pagar. Eu fiquei sem trabalhar, aí de novo as prestações começou a atrasar do caminhão e eu já achava que não tinha mais saída, porque já o caminhão praticamente estava em busca e apreensão, né? Tinha atrasado 2 parcelas da prestação do caminhão, né? Não tinha nada dentro de casa, faltando tudo, as despesas de casa também, tudo atrasado, as contas de casa, a luz, a água, o telefone já tinha sido cortado. Não sabia mais o que fazer, achei que não tinha mais saída. Endividado, envergonhado, angustiado. O desespero tomou conta de Pedro e ele chegou ao ponto extremo de planejar sua própria morte. Foi na época que eu até inclusive vinha descendo a serra, né? Parei o caminhão numa curva da serra, olhei um precipício bem alto e eu tomei aquela decisão. Pedro já tinha certo o dia de sua morte. Mas o que ele não sabia é que ao aceitar um convite de sua esposa, todos os seus planos tomariam um novo rumo.
Eu ia tirar minha própria vida, né? Aí foi quando cheguei em casa. Na sexta-feira à noite, né? Cheguei em casa. Minha esposa, ela me convidou, disse, vamos, eu tenho ouvido muito falar, né? Eu era uma pessoa que eu não gostava da Igreja Universal, eu criticava, falava muito mal, né? Aí, como eu estava não tinha mais saída, não tinha jeito, eu achava que não tinha mais jeito para mim na minha vida, né? Aceitei o convite dela, né? E nesse dia, no momento em que o homem de Deus subiu, chegou na igreja, subiu no altar, ele disse, você que está pensando em tirar sua própria vida, você que já pensou em se matar, que acha que tua vida não tem mais jeito, pois eu vou te falar uma coisa, a tua vida tem jeito sim, porque para Deus nada é impossível. E naquele momento eu senti algo diferente, alguma coisa mudou dentro de mim. Participando das reuniões da Igreja Universal do Reino de Deus, Pedro foi aprendendo que a fé exercitada impulsiona o milagre. Então viver passou a ser seu objetivo, mas viver de forma plena, experimentando a cada dia novas conquistas. E ali, em prazo de 3, 4 meses, eu fui curado de uma hora para outra, assim, num piscar de olhos, né? Então é algo inacreditável, né? Hoje, há menos de 1 ano na Igreja Universal do Reino de Deus, Pedro já tem muito o que comemorar. Eu já consegui ter meu apartamento, tenho meu carro, minha saúde restaurada, minha família restaurada. Hoje eu como o que eu quero, o que eu tenho vontade. Não tenho restrição a nada, né? Aquele problema que eu tive já foi embora, né? Não existe mais. E graças a esse Deus que eu conheci na Igreja Universal, hoje eu posso falar com toda certeza que eu tenho uma vida transformada, totalmente restaurada em todos os sentidos, tanto na vida financeira como na vida da saúde e na vida espiritual.